Fala pessoal, beleza? Então nesse vídeo aqui eu gostaria de comentar sobre a manutenção que eu fiz numa placa LTD09ST da Electrolux, que é a máquina lavadora de roupas. Então eu vou mostrar que a gente pode fazer a substituição do estágio da fonte de alimentação dessa placa por uma fonte externa. A gente pode inclusive utilizar uma fonte de celular, um carregador de celular, para a gente fazer a substituição dessa fonte. E a gente elimina um estágio bem complicado, que tem uma recorrência de defeitos com a elevada constância, que seria o componente LNK-PN, beleza? Eu vou comentar em vídeos posteriores mais sobre esse elemento e outros detalhes dessa placa, mas nesse vídeo especialmente eu vou comentar sobre a substituição dessa fonte por uma fonte externa. Então é um serviço que a gente pode fazer na nossa casa, a gente pode economizar uma grana. Lógico que a gente tem que ter o mínimo de conhecimento e o mínimo de ferramentas, mas o intuito desse vídeo é mostrar que a gente pode fazer a manutenção em alguns aparelhos nas nossas residências, economizando dinheiro e ainda ganhando conhecimento e não dependendo tanto de terceiros, beleza? Então é isso, pessoal, acompanhe até o final desse vídeo para vocês verem aí realmente todo o passo a passo que eu vou explicar como é que a gente faz a substituição dessa fonte, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha esse vídeo, aproveita e se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que é que vocês acharam desse vídeo, depois que vocês assistirem, deixa o joinha e fica aí até o final do vídeo para a gente ver realmente todas as etapas, beleza, pessoal? Então, pessoal, eu vou remover aqui todo esse estágio de alimentação aqui inicial, vou tirar esse capacitor, essa bobina, esse capacitor, vou remover também aqui o LNK306PN, vou remover os capacitores de saída, essa bobina e esse capacitor também, tá? Então eu vou mostrar em detalhes o que eu vou fazer exatamente após a remoção desses componentes, mas a ideia é utilizar uma fonte externa para não ficar dependendo principalmente desse camarada aqui, o LNK306, que é um componente que dá muito problema. Eu já tive a segunda vez que eu estou tendo problema com ele, está danificado, e para evitar isso eu vou fazer a conexão direta da alimentação, vou passar apenas pelo estágio aqui de filtragem e proteção com o termistor e PTC, e após essa saída dessa fase neutro, no caso dessa alimentação, eu vou conectar diretamente em uma fonte de 5 volts, tá? E vou fazer a conexão dessa fonte aqui na saída de forma invertida para que a gente tenha justamente menos 5 volts, tá? Então acompanhe aí até o final do vídeo para vocês verificarem como é que a gente pode fazer esse tipo de adaptação e evitar problemas futuros aqui nesse estágio aqui de alimentação. Então inicialmente a gente tem que identificar realmente os componentes que a gente quer remover e após isso eu vou virar aqui a placa para que a gente possa visualizar a face inferior. Vou remover os componentes selecionados, tá? E vou usar sugador de solda. Vou usar também um pouquinho de solda, caso exista alguma solda aqui antiga, que não esteja perfeitamente dessoldável, né? Usar um pouquinho de pasta para justamente fazer uma melhor aderência dessa solda nas soldas mais antigas aqui, mais velhas, tá? Para que o componente saia com a maior facilidade. Lembrando também que é necessário aqui o ferro de solda, tá? E lembrando que a temperatura não pode ser muito elevada, tá? Para evitar justamente aqui a remoção indesejada de alguma trilha, caso haja um sobreaquecimento. Então vou colocar aqui uma temperatura aproximadamente aí de entre 350 e 400 graus Celsius. Não vou passar disso, tá? Que é a temperatura suficiente aqui para que a gente possa remover os componentes com cuidado para evitar que essa placa seja danificada.
pessoal, esses foram os componentes removidos, os dois capacitores de entrada, os 3 capacitores de saída, esse outro e tem um outro que está aqui, os 3 capacitores de saída do LNK, o próprio LNK está aqui, removi também o diodo, retificador e as 2 bobinas, tá? Essas 2 aqui. Além disso, poderia ter removido os outros diodos que nós temos aqui, mas eu deixei. O regulador também resolvi deixar, porque ele já tinha sido substituído também. E aí eu não quis mais mexer aqui nessas trilhas, para evitar um dano maior, tá? Mas ele não vai ter funcionalidade aqui também no circuito. E vou fazer a conexão direto aqui nos terminais desse capacitor de saída, que vai alimentar então com menos 5 volts e a referência, tá? E aí eu vou fazer a conexão invertida aqui, justamente para a gente ter uma referência negativa, tá? A minha fonte é de 0 a 5 volts positivos, só que a gente precisa ter 0 e menos 5 volts. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar os 5 volts da minha fonte no comum aqui da placa, certo? E o GND da minha fonte no caso aqui, nesse correspondente ao menos 5 volts aqui da placa. E com isso eu vou ter uma referência de tensão negativa, tá? Então essa é a fonte que eu vou utilizar. Então podemos ver aqui, ela tem uma entrada aí de 100 a 240 volts alternada, com um consumo de 0,1 ampere nessa frequência de 50 ou 60 Hz, tá? Uma saída de 5 volts, 0,6 ampere, que é o suficiente aqui para alimentar o circuitinho aqui dessa placa, tá? Então como é que eu vou fazer? Eu vou realizar a soldagem aqui de fios desses terminais, vou colocar nos terminais, então eu vou aproveitar o terminal aqui do capacitor de entrada, e para isso eu tenho que colocar um jumper aqui no diodo, para garantir a continuidade justamente aqui dessa trilha, né, que vem daqui e vai até o capacitor. Então, vou aproveitar esses terminais do capacitor para colocar os pinos de alimentação de entrada, certo? E a saída, como eu falei, vai ser invertida, né, para a gente ter uma referência negativa de menos 5 volts. E vou conectar diretamente aqui nos terminais desse capacitor de saída, tá? Então, acompanha aqui para a gente ver o resultado final, para ver se vai funcionar realmente, beleza? Então, pessoal, eu já realizei aqui a soldagem dos terminais aqui na fonte, tá? Então, coloquei coloquei os termorretráteis aqui em cada cabo. Agora eu vou realizar a soldagem realmente dos fios aqui nos seus respectivos terminais aqui da placa, e reduzir aqui o tamanho dos fios para depois colar, né, essa fonte com cola quente do outro lado da placa, tá? Depois eu vou mostrar em detalhes como é que eu vou fazer a conexão aqui dessa fonte na placa aqui por esse lado com cola quente, beleza? Acompanha aí pra gente ver o resultado. Então já finalizei aqui as conexões da fonte de alimentação, tá? Então coloquei aqui a entrada, certo? Esses 2 terminais aqui, fiz esse jumper que era do diodo, certo? Só para que a gente tenha continuidade. AC1 e AC2, tá? A alimentação, beleza? Toda essa parte aqui foi removida, então está um circuito aberto. E aí eu conectei a saída da fonte, então ali foi a entrada. A saída da fonte eu conectei aqui diretamente no capacitor de 100 microfarads que tem na saída do regulador de tensão. E como foi que eu fiz essa conexão aqui? Então, eu liguei os 5 volts da fonte, que é esse cabinho preto aqui, tá? Os 5 volts da fonte eu liguei no comum da placa, que é o COM. Aqui, se a gente fizer continuidade,
vai ter continuidade do comum justamente aqui para esse terminal aqui, certo? E o mais 5 volts, que é esse cabinho amarelo que vem da fonte, o mais 5 volts eu conectei onde temos aqui a indicação de menos 5 volts, porque aí eu tenho uma tensão invertida, eu vou ter realmente menos 5 volts comum com relação aqui ao menos 5 volts, tá? Então, isso foi um artifício que eu utilizei para obter uma tensão negativa a partir dessa fonte aqui de tensão positiva, mais 5 volts na sua saída, beleza? Que eu já mostrei anteriormente, já falei sobre ela, certo? Então, vou voltar aqui. Então, vejam que a placa de interface conectada e conectada à placa principal aqui. Então, vamos ver se vai funcionar. Quando a gente ligue nessa placa, o ideal é que o buzzer dispare, emitindo um bip sonoro, indicando a energização da placa e o correto funcionamento da placa, né? Então os LEDs também não devem ficar piscando, indicando algum problema aqui no microcontrolador, certo? Então vamos ver se está tudo ok. Então vou energizar aqui a placa. Então, escutaram o bip? Beleza? A placa está funcionando normalmente. Não temos aqui nenhum LED piscando, indicando alguma falta de alimentação ou algum defeito aqui no microcontrolador, certo? A gente pode regular aqui, tá? Então, consegui resolver esse problema sem a necessidade de gastar dinheiro comprando um novo LNK, que ouvimos falar em diversos canais e em fóruns dedicados que esses LNKs têm uma baixa qualidade, eles queimam rapidamente. Foi o que aconteceu aqui no meu caso. O LNK ele queimou um pouco mais depois de 5 a 6 meses de uso, tá? Então resolvi eliminar toda essa fonte, eliminei toda essa fonte usando uma fonte externa e fazendo essa inversão aqui para alimentar o circuito, beleza? Lembrando então que esse tipo de artifício, né, é uma adaptação, certo? A gente está falando aqui, mas de uma forma que não é recomendado. O ideal realmente era a gente trabalhar com as peças originais da placa, certo? Isso aqui é uma adaptação que foi feita para que eu possa continuar usando a minha placa e não precisar comprar uma placa nova, não ter que ficar substituindo componentes como, por exemplo, o LNK, certo? Então, se vocês não têm experiência, o recomendado é que alguém especializado faça esse tipo de serviço, tá? Então, contrate um técnico especialista aí que trabalhe com placas, que realmente você vai ter uma garantia de que o serviço vai ficar bem feito, tá? Se você não tem experiência, você pode adquirir experiência aos poucos, vai treinando com algumas outras placas, vai treinando o processo de soldagem, como é feito, certo? Análise de tensão, análise de circuito. E aí, com o tempo e com a experiência, vocês podem adquirir o conhecimento para fazer esse tipo de manutenção, tá? Também não é nada muito complexo. A gente pode, a partir de uma análise do circuito, entender o funcionamento de cada componente, como cada componente funciona nesse circuito de alimentação, a gente consegue fazer uma análise adequada utilizando esse conhecimento que foi passado na teoria, beleza? Então, para fazer esse isolamento aí dessa placa, o ideal é realmente a gente utilizar o silicone específico para placas de lavadoras, tá? No entanto, aqui como eu não tenho esse silicone específico e não pretendo comprar, eu vou utilizar aqui cola quente, tá? Essa cola aqui, você coloca na pistola e vou colocar uma camada aqui por cima dessa placa e principalmente aqui entre esses terminais para evitar algum curto aí. Lembrando que eu não sou especialista em manutenção de placas de lavadoras, tá? Gostaria de salientar isso. Eu apenas tenho um certo conhecimento de como é que é o funcionamento dessas placas e consigo fazer a manutenção na minha casa. E o intuito desse vídeo
é mostrar justamente que a gente pode fazer as nossas manutenções na nossa casa se a gente tiver um mínimo de conhecimento e algumas ferramentas básicas, né? Vejam que até o momento eu só utilizei ferro de solda, multímetro, sugador de solda, são ferramentas básicas. E com essas ferramentas a gente já consegue fazer manutenções em nossos aparelhos na nossa casa. E aí a responsabilidade da manutenção desses equipamentos é nossa, né? Não, a gente não terceiriza essa responsabilidade para ninguém, tá? Beleza? Então era esse adendo que eu gostaria de comentar aqui. Então, pessoal, já coloquei aqui o silicone com aquela pistola quente, né? Para fazer aí a reposição do silicone que eu tinha removido aqui para fazer a manutenção, certo? Mas a gente pode até mesmo com a pistola de ar quente, um soprador térmico, a gente pode ir aquecendo aqui e deixando ela com um acabamento melhor, certo? No meu caso aqui, eu realmente não vejo necessidade para deixar isso no acabamento melhor. Esse produto aqui é da minha casa mesmo, né? Essa placa aqui, então não faço esse serviço, não estou fazendo esse serviço para terceiros, então eu vou deixar desse jeito mesmo aqui, com um acabamento não muito legal, tá? E aqui eu coloquei também a fonte desse lado. Então colei aqui também com cola quente, desse lado, do outro lado aqui, certo? E coloquei também embaixo da fonte para ela fazer o suporte aqui nessa parte de baixo. Então eu removi a resina que fica nessa parte de baixo da fonte, removi ela com cuidado com o estilete aqui, com bastante cuidado para não danificar a placa, tirar realmente só a resina. Colei então, justamente para ela ficar no mesmo nível, tá? Essa fonte, o ideal é que ela fique aqui no mesmo nível desse suporte aqui, onde está conectado aqui os transistores de potência, né? Sentido horário, anti-horário. Mas eu coloquei aqui justamente porque quando a gente colocar lá no local, ele tem que ficar com essa altura aqui máxima. Agora vamos testar com ela nesse caso aí já finalizada, tá? Eu resolvi deixar os cabos assim mesmo, com esse comprimento, por questões de manutenção, caso eu tenha que fazer uma manutenção futura, fica mais fácil quando os cabos são um pouquinho maiores, tá? Lembrando que eu poderia ter cortado aqui e feito a ligação aqui direto, sem nenhum problema, tá? Aqui na placa. Mas eu resolvi deixar assim mesmo por questões próprias, tá? E aqui também, esse cabo também poderia ter sido reduzido o tamanho dele, inclusive poderia até ter passado por aqui e ter ido lá para baixo da placa, economizando também fios, tá? Mas também, novamente, estou querendo fazer essa observação que, por questões próprias, pessoais mesmo, resolvi deixar desse tamanho. Lembrando que aqui eu também tive o maior cuidado aqui para garantir o isolamento entre o positivo e o negativo da fonte, tá? E também coloquei silicone aqui no outro reparo que eu havia feito já nessa placa. Dessa placa eu já tinha verificado um defeito anterior, que no caso o motor girava apenas em um sentido, no sentido anti-horário, tá? No sentido horário ele não girava. Então eu descobri que era esse resistor que estava aberto, estava não permitia a passagem de corrente para base, para a alimentação da base do transistor, que faz o acionamento desse transistor e, consequentemente, do motor no sentido horário, né? Então, eu não tinha o valor ideal de resistência, o valor exato da resistência de acordo com as especificações técnicas aqui do produto, mas eu tinha como fazer uma associação em paralelo, e aí foi isso que eu fiz. Coloquei dois resistores aqui em paralelo e conectei diretamente no local da placa, e funcionou perfeitamente, beleza? Então, essa foi uma outra adaptação que eu fiz. Posso até fazer um vídeo posterior explicando como é o funcionamento desses transistores de potência aqui e como é que se dá o acionamento deles com esses resistores
de excitação, de bias, tá? Então, vamos testar aqui, já coloquei aqui o cabo de alimentação, a placa de interface está aqui, vou testar agora. Então, tá funcionando a placa normalmente, com essa fonte aqui externa, beleza? Agora eu vou colocar no local devido e fazer as possíveis modificações aqui, caso eu tenha que reduzir o tamanho dos cabos, alguma coisa desse tipo, mas eu acredito que não, tá? Então, maravilha, eu vou colocar na máquina. Então, dessa forma aqui, o circuito fica bem simples. Eu utilizo apenas o capacitor de entrada, o varistor e o PTC para proteção aqui na entrada da alimentação desse circuito. E após esses componentes, a gente já tem a alimentação aqui direta dessa fonte. Então a fonte já está conectada direto aí no estágio de entrada, né? Passa apenas pelo capacitor de entrada, pelo varistor e pelo PTC. E essa saída já sai direto aqui 5 volts, que será utilizado para conectar, para alimentar o microcontrolador e outros componentes da placa, a placa de interface aqui, tá? E aí a única observação que a gente tem que atentar, no caso, é para invertermos a polaridade para que a gente tenha uma referência de menos 5 volts, ao invés de mais 5 volts, tá? Então, feito isso, temos um circuito bem simples aqui. A gente pode fazer a manutenção em casa, poderia usar outro tipo de fonte, pela corrente dessa fonte, a gente poderia usar até mesmo um carregador de celular, tá? Que funcionaria do mesmo jeito. Uma corrente aí de 500 mA, 600 mA, tá? Então, já é suficiente para alimentar essa placa desse circuito, beleza? Pessoal, duas informações importantes aqui sobre essa placa. A primeira informação é que eu fiz essa adaptação com essa fonte, pegando aqui na saída, né, como já foi dito, depois do varistor e do PTC, depois do PTC, certo? E na conexão com o diodo retificador. Então, eu não rompi essa conexão, certo? Eu não abri o circuito e fiz a ligação direta aqui de alimentação. Por quê? Então, além do fato da gente ter essa proteção extra aqui desses elementos, certo? Existe também uma outra questão bastante importante aqui, que é justamente aqui desse resistor, tá? A gente tem um resistor aqui, vocês podem ver, ele tá aqui, ó, esse resistor, certo? Um resistor até com uma potência maior do que esses outros resistores, né, convencionais aqui. E esse resistor, ele é responsável por fazer, é um circuito divisor de tensão, tá? Então tem esse resistor e tem um outro resistor que fica próximo aqui do processador. Aqui está o processador, certo? E se a gente fizer análise, aqui o processador, se a gente fizer uma análise do circuito dessa placa, como eu já descrevi, né? Esses dois resistores fazem um divisor de tensão resistivo, né? Que ele é responsável por fazer a identificação do nível de tensão de entrada. Então, como essa placa ela é bivolt, então ela funciona em 110 ou 220, o microprocessador ele tem que entender, digamos assim, que nível de tensão está entrando aqui na alimentação, tá? E isso é feito justamente através desse divisor resistivo por esse resistor e pelo outro resistor próximo ao microprocessador, que a partir desse nível de tensão, então se a gente tem 110 ou 220, vamos ter dois níveis de tensão inferiores lá no microprocessador, e a partir desse nível de tensão ele vai identificar se está chegando a 210, 220 ou 110 volts, tá? Então se eu tivesse feito essa conexão aqui direta, tivesse removido aqui esse resistor também, né? Então essa placa não iria fazer esse reconhecimento e não iria ser acionada. Um LED da placa de interface ia ficar piscando, indicando que ele não tá, essa placa não iria reconhecer qual o nível de tensão. Então muito cuidado na hora de fazer esse tipo de adaptação para a gente não remover esse divisor resistivo para que a placa possa identificar corretamente o nível de tensão da placa.
certo? De alimentação. A outra informação aqui importante é que, se vocês puderem, sempre deixem a máquina, no caso, desligada da tomada, certo? Então, tirem a tomada, o conector lá da tomada, certo? Por quê? Porque essa placa, ela vai ficar sempre energizada, tá? Então não há uma chave que secciona a alimentação dessa fonte. Ela vai ficar sempre energizada mesmo se a gente não estiver utilizando a lavadora, beleza? E qual o problema disso? Qualquer surto que houver na rede, oscilações de tensão, subtensão, sobretensão e outros tipos de surto ou transitórios de tensão, se a placa já estiver conectada na rede, estiver sempre conectada na rede, né, na tomada mesmo, sem ela estar em funcionamento, esse surto vai passar para a placa, vai passar aqui para o estágio da fonte, tá? Então, só usem, só liguem na tomada essa placa realmente quando vocês estiverem usando a lavadora. Se vocês não estiverem usando a lavadora, tirem ela da tomada. Isso vai aumentar o tempo de vida útil aqui dessa fonte, né? Caso haja oscilações na rede elétrica, tá? Então essas são essas duas observações aqui importantes que eu não poderia deixar de comentar aqui com vocês também, beleza? Vou mostrar para vocês finalmente a máquina em funcionamento com ela completa, beleza? Valeu! Então vamos fazer o teste aqui se está realmente tudo funcionando direitinho. Já conectei aqui a placa, tá? Coloquei aqui, ainda falta apertar um pouquinho mais. Aqui e esse botão aqui também, tá? Mas eu vou fazer aqui o teste na Vera para ver se está funcionando. Então eu vou ligar aqui na tomada. Opa, já deu sinal, beleza. Eu vou ligar aqui. Ligou normalmente. Vou avançar aqui, porque quando ela deu problema, ficou com bastante água aqui dentro, tá? Então eu vou colocar aqui para centrifugar, para ver se há uma drenagem aqui dessa água. Tudo funcionando direitinho, tá drenando ali a água, beleza? Então, placa funcionando perfeitamente, tá? Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá aí uma dica bem simples aí para vocês fazerem a manutenção na placa aqui dessa Electrolux. Valeu, obrigado e até a próxima.